Eu queria chamar 3 pessoas, porque o que eu vou falar aqui hoje é sobre como nós tivemos tempestades durante este ano. A gente teve muita bênção, a gente teve muito poder de Deus, a gente teve mudança de patamar espiritual. Mas durante esse ano nós tivemos também muitos temporais. Acredito que não tenha uma pessoa aqui na igreja que não tenha passado por algum tipo de temporal. E daqueles temporais mesmo de chacoalharem mesmo o barco. E eu vou falar sobre 3 testemunhos já para começar. E o primeiro que eu quero chamar é da Patrícia. Ô Ju, será que tem um outro microfone? Vamos sentar ali no nosso barco? Aleluia. Então, a presbítera Patrícia, acho que a gente, ô Ju, acho que pode também pôr o púlpito ali do lado agora, só para o pessoal enxergar ela aqui. Não alcança. Deixa, Ju, eu uso mesmo, não tem problema. A presbítera Patrícia foi uma das que passaram um temporal, um vendaval muito grande esse ano. E eu queria, para começar, que você falasse qual foi o seu temporal esse ano. Foi recentemente, quando eu tive uma segunda crise de diverticulite. E eu fui hospitalizada novamente. E até então era só um tratamento, até que o médico decidiu que eu fizesse a cirurgia. Até então, não tinha nada rompido. E ele falou, olha, é mais fácil no sentido de recuperação. Então, não tem nada rompido, a gente vai fazer 5 furinhos na sua barriga, vídeo, 4 horas de duração de uma cirurgia. Em 4 dias você vai para casa. Continua inteiro. Tá, daí você pensou que era uma cirurgia simples, né? E qual que foi o momento de maior turbulência, onde o seu barco chacoalhou mesmo? Daquele de você falar, meu Deus, será que o barco vai aguentar, não vai quebrar? Foi quando ele abriu a minha barriga e tinha um divertículo rompido. E é muito sério, porque pode dar infecção generalizada, porque são divertículos que têm fezes dentro. E ele estava rompido. E ali na cirurgia já foi um grande susto para os médicos, porque a cirurgia tinha uma duração de 4 horas, demorou 7 horas, eu de cabeça para baixo. E a mão do Senhor ali já se manifestou o Senhor, porque o meu ovário pressionou o divertículo. E Deus permitiu que eu não tivesse nenhuma infecção, que nada fosse contaminado no meu organismo. E a minha tempestade foi depois de ter saído daquela cirurgia, no sentido de realmente o barco começar a afundar. Porque para mim, ele estava afundando, porque eu tinha dores enormes, era muito forte, era a base de morfina, muito forte. E por 2 vezes eu falei para o meu esposo, que estava ao meu lado, amor, já deu, eu não tenho mais forças. Eu não tinha mais apetite, eu não sentia mais o sabor das coisas, eu não consegui evacuar durante 7 dias. Eu estava emagrecendo, não tinha ânimo de andar, de tomar banho. E aí teve um dia que eu falei assim para o meu esposo, amor, agora já não dá mais mesmo. Ele falou assim, amor, você não tem o direito de desistir. Os nossos pastores, que são os nossos generais, ele levantou um exército em oração a teu favor. Eu
Então, amor, vocês vão guerrear essa guerra, porque eu não tenho mais forças. Eu realmente não consigo mais lutar. Eu não tenho mais vida. A gente às vezes fala, a Patrícia quase morreu, mas as pessoas não têm noção que ela realmente tinha desistido. E ela chegou a falar para o Gui, eu não tenho força, não vai dar. E o Gui começou a falar, minha baixinha, onde estiverem dois reunidos e concordarem, Jesus vai estar lá. Então, você só concorda que eu vou orar, porque a gente é dois. E quando foi que, nessa turbulência que você não via mais escape, que as ondas estavam entrando e que você falou, o barco vai afundar, qual foi o momento em que você viu Jesus mandando a tempestade acalmar e começando a aparecer o céu azul de novo? Pastora, vocês estiveram lá orando por nós. E eu acredito que eu comecei a passar quando todo mundo começou a lutar comigo, em oração. Foi muito forte esse momento, porque numa segunda-feira de manhã, eu não consegui, eu passei muito mal, foi no dia 18, e eu não conseguia comer. Nesse dia, eu dormi depois que eu passei mal, eles me deram, eu estava com catéter, abrindo minha barriga de ponta a ponta, então eu tinha muitas dores, eu acabei dormindo naquele dia. Quando eu acordei, eu tive vontade de tomar café. Aí eu falei, o café da manhã está aí, eu vou tentar comer. Quando eu comecei a tomar o café da manhã, ficou no meu estômago. Eu já comecei a ver a mão do Senhor, assim, eu já comecei a ter um fio de esperança. Porque como eu não tinha mais forças, eu também não tinha forças de orar. Foi um momento muito difícil. A minha fé não foi abalada, nenhum momento. Mas faltava forças, irmãos. Eu estava definhando. E aí, quando eu tomei o café da manhã, eu falei, eu estou melhorando. Aí chegou o almoço. Aí eu falei, eu vou tentar de novo. E aí eu almocei. E quando foi naquela segunda-feira, era no final da tarde, umas 6 e pouco da tarde. Nós estávamos no quarto, eu e o Gui. E abriu a porta, eu não sabia quem estava. Geralmente eram enfermeiros, né, irmão? Porque o médico, ele deixou um médico dormindo da equipe no hospital. Porque ele ficava 24 horas cuidando do meu caso. E abriu a porta do nosso quarto, entrou a pastora Rebeca, o pastor Sam, o pastor José Luiz. Irmãos, eu e meu esposo, na hora, nós ficamos impactados, porque a gente sentiu, assim, um muro se levantando de uma tal forma, assim, mas generais mesmo, foi muito forte, porque eu vi Deus, eu vi Jesus entrando assim, me dando vida de novo. Porque eu sentia, eu e o Gui, a gente ficou até impactado, porque foi... Sabe quando vem um vento assim da tempestade, o vento passa, o barco foi, e o barco passou e passou, acalmou. Aí eu comecei, na hora a gente não entendia a reação que os dois, porque a gente estava se falando por olhar. Mas foi muito forte, ali eu comecei a ter vida de novo, no dia seguinte eu tive alta. Para a honra e glória de Deus. E aí depois... eu e meu esposo, nós falamos a mesma coisa, né, amor? Amor, os nossos generais vieram aqui para falar, chega. E foi realmente isso, pastor. Ali eu vi que eu estava forte, que era um processo de recuperação que fazia parte da cirurgia. Mas que a vida tinha voltado, e o que eu mais quero fazer agora é viver. Viver e servir a Deus, porque a minha missão, do meu esposo, da minha família é essa. É servir a Deus e fazer o nosso melhor para Deus e a nossa igreja, os nossos pastores. Glória a Deus. Obrigada, amor. Pati, a outra Pati.
São duas partes. A gente também sentiu isso, Pá, quando a gente entrou no seu quarto. Nós sentimos que o espírito de morte que estava rondando o quarto fugiu quando a gente entrou. Foi o que a gente comentou, né, amor? A gente comentou lá embaixo, a hora que a gente desceu para o estacionamento, a gente comentou que a gente sentiu a hora que a gente entrou no quarto, o espírito de morte fugindo mesmo, e Deus atuando ali. Como o pastor sempre nos diz, a morte é um império, é o último inimigo de Deus a ser vencido. E é sempre uma batalha entre a vida e a morte. Algumas vezes a gente vence e outras vezes não vence. Então é uma coisa muito, assim, é uma guerra muito forte. E agora eu estou aqui com a outra Patrícia. E qual que foi o seu temporal desse ano, Patrícia? Bom, pastora, esse ano, no início do ano, em abril, a minha grande tempestade foi a perda do meu marido. E ele faleceu de infarto fulminante e não teve como socorrê-lo. O Sandro era uma pessoa, parte da nossa igreja, parte da nossa família. Foi um choque para todo mundo. E quando é que você sentiu que o seu barco ele estava chacoalhando de uma forma tão grande, as ondas estavam tão enormes que você não sabia se seu barco ia aguentar, se ele ia rachar, se ele ia afundar? Na verdade foi um turbilhão, né? Quando eu recebi a notícia, o chão se abriu. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia respirar, eu não tinha como buscar oxigênio, eu achei que ali a minha vida estava desmoronando. Eu tenho um filho de 16 anos, tenho a pequenininha de 5, e sou muito nova, tinha planos, então, só que em nenhum momento, realmente em nenhum momento, a pastora Vanessa, o pastor Paulo sabe disso, eu questionei a Deus. Eu busquei a Deus em todo momento. Dentro do necrotério, eu repreendi o espírito da morte, porque ele não pode, não vai tocar na minha família. Eu determinei isso junto com a pastora, porque a dor que eu sentia era muito grande, eu não saberia se eu ia ter forças. Eu achei que eu não ia aguentar, porque era uma dor física, né? Eu sentia, no entanto, que eu emagreci bastante. Foi muito difícil, mas a gente acha que tudo está perdido. Eu achei que naquele momento, tudo que eu tinha previsto na minha vida, planejado na minha vida, eu sempre procurei fazer as coisas de maneira alegre. Eu sempre, por mais que eu estivesse chorando por dentro, eu sempre busquei um sorriso, mas a minha força sempre veio da minha família. E naquele momento, o provedor, o amor da minha vida, estava sendo tirado de mim e da minha família. Ele era um pai de excelência, que tinha muito amor. E isso, para mim, foi ceifado de uma forma muito doída, muito inesperada. Então, ali eu achei que ia tudo acabar, que eu não ia conseguir prosseguir. E quando foi que você começou a ver a sua tempestade se acalmar? Quando foi que você começou a ver o céu abrir de novo? E o sol aparecer? E as ondas pararam de bater tão forte no seu barco? Eu sei que você ainda está num processo muito grande. Mas a gente vê um testemunho muito forte na sua vida. De postura de serva de Deus. Nos seus filhos. A gente admira demais vocês como servos de Deus, porque com todo esse turbilhão que vocês passaram, vocês não faltaram um culto, vocês não esmoreceram, vocês podiam estar chorando, mas estavam aqui de cabeça erguida. E quando é que foi que você viu que as coisas começaram, que Jesus começou a acalmar a sua tempestade? Pastora, como eu disse, eu sempre tive uma postura diante da vida de guerrear.
Eu sempre lutei por aquilo que eu acreditava. E desde que eu me converti, há mais de 7 anos atrás, eu sempre tive Deus, mas não com a mesma intensidão que eu tenho hoje. E frequentando os cultos, ouvindo da palavra, né, nos enchendo da palavra, teve um momento que, aliás, por mais que eu estava confusa, porque primeiro a gente tem uma confusão muito grande, a gente acha que, por que comigo, né? Se a gente não faz mal para ninguém, se a gente procura honrar a Deus acima de tudo. E aí eu falei, não, isso não é para mim. A depressão não é para mim, a derrota não é para mim. E o pastor José Luiz sempre falou, crer somente. Né? As razões pelas quais aquilo estava acontecendo comigo, eu não vou entender. Eu não vou entender, eu não vou poder consertar. Eu não tenho culpa, porque a culpa é obra do inimigo. Ele queria que eu sentisse culpa, que eu pudesse... A gente fica naquela confusão, eu poderia ter feito algo, e a gente não pode fazer nada. E eu via, apesar de tudo, cada detalhe de Deus na minha vida. Porque Deus se encarregou, Ele realmente... eu sentia o amor dEle. Eu falava assim, eu pensava, né? Porque o Cauê, ele foi fantástico. Ele foi, assim, singular naquele momento. Eu estava preparada para socorrer meu filho. E quem me socorreu foi ele. Foi ele que falou assim para mim, mãe, a senhora não pode fazer nada. E o meu pai, ele está na glória, ele está salvo. E ele falou assim para mim, a senhora eu não entendo por que a senhora sente essa dor toda. Me explica, por favor, porque eu não consigo compreender. Eu sofro pela perda do meu pai, mas eu sei no Deus que eu tenho crido. E a senhora tem que seguir do mesmo caminho. E assim, a saudade, ela é absurda, né? Ela é doída. E o Cauê fala assim, mãe, o pai não ia gostar de te ver desse jeito. Ele ia brigar com a senhora, ele ia... E assim, a gente sempre conversou muito abertamente em casa, e ele falava assim para mim, mãe, você sempre buscou as coisas que a senhora queria na vida. Por que agora vai ser diferente? Por que a senhora não tenta olhar a vida de outra forma? E aí eu comecei a ressignificar a minha vida. Tem dia que a gente acorda triste, tem dia que o gordinho faz muita falta, porque a gente fazia tudo junto. Mas eu oro a Deus, eu ajoelho, eu peço para Ele tirar essa dor de dentro de mim. E de uma forma que eu não sei explicar. Ele tira. Eu já passei por datas muito complicadas recentemente, e eu não sabia explicar para as pessoas preocupadas comigo. Pati, você está bem? Como é que está sendo o Dia das Crianças? E, gente, Deus é maravilhoso. E essa igreja é maravilhosa. O amor das pessoas, o amor de todos vocês, de todos os nossos pastores, presbíteros, todos, as irmãs, as atalaias, todos, eu senti muito amor. E a minha força não vem só de Deus, vem do amor de todos que se compadeceram da minha dor, que sofreram junto comigo e que ainda sofrem muitas vezes. E aí eu simplesmente segui adiante, repreendo a depressão todos os dias. Eu não quero isso para mim, isso não é para mim, não é o projeto de Deus na minha vida. Deus tem algo muito melhor para mim. E tem meus filhos que são minha vida. E eu quero que eles cresçam fortes, sabendo que a gente tem lutas, tem tristezas, mas fortes. Porque sem eles, se eu cair, eu destruo a minha família. E Deus não quer isso de mim. Deus tem um projeto na minha vida. Então, o amor dele, o amor de todo esse ministério, que nós somos um corpo, e eu sou muito grata a todos vocês. Então, isso me fez seguir adiante, acordar todos os dias, lutar. E Deus tem me dado a vitória aí, em nome de Jesus, eu agradeço. Glória a Deus, amém. Pode ir, Pati. Eu acho que a Pati é uma das pessoas que eu vi enfrentarem uma morte repentina de forma mais característica de servo de Deus. Eu posso não entender, é lógico que não vem de Deus, e ela sabe que a morte não veio de Deus,
Mas a gente não entende por que a gente está passando aquele momento, né? Mas eu confio que Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo, e que no final Ele vai tirar uma grande vitória de tudo o que aconteceu, né? Então a gente viu ela na feira, todos os dias, assistindo os shows e pulando, e como uma serva de Deus, eu não vou me prostrar, porque é o que o diabo quer. Ele quer me jogar no chão, mas ele não vai me jogar no chão, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Gi, vem cá. Gi, fala pra gente qual que foi o seu temporal esse ano. O meu temporal esse ano foi a perda do meu filho, que eu nem sabia que eu tinha e eu perdi do nada. Eu acredito que Deus tinha um propósito em fazer com que você me contasse essa história essa semana. Essa história aconteceu há quanto tempo, Gi? Há 4 meses. E a Gi não tinha contado para a gente ainda. Mas ela me contou essa semana e eu acredito, e a gente já estava no projeto da pregação, e eu estava conversando com o pastor Alessandro, quem eu chamo para testemunhar, e a Gi me contou a história semana passada. Então, eu tenho certeza que Deus queria que hoje vocês ficassem sabendo do que aconteceu, para que pudesse servir de bênção para outras pessoas. Qual que foi o maior temporal? O momento que você falou, Senhor, eu não vou suportar. Foi quando eu descobri que eu estava grávida, e eu já estava de 3 meses, e eu fiquei sabendo do nada, e eu saí do hospital com esperança, e depois de 1 mês, eu descobri que esse 1 mês, toda aquela esperança que eu tinha, eu não tinha mais, que o que eu tanto desejava não ia levar para minha casa, e que eu não ia ter mais. E eu tive um pânico durante 3 meses, que eu sonhava todas as noites com um choro. Eu acordava todas as noites com um choro de uma criança no quarto do lado. E eu pensava, nossa, foi um pesadelo. O meu filho está no outro quarto, não aconteceu nada disso, eu não perdi ele. E quando eu saía correndo para outro quarto, estava vazio, não tinha ninguém lá. Então, isso foi a minha tempestade. E a Gi, quando soube que ela estava grávida, eles não falaram para ela, mas quando ela soube, o bebê já estava morto. E ela demorou 1 mês para voltar na clínica, e ela ficou 1 mês com o bebê morto dentro da barriga dela. E quando ela voltou, chamaram um médico para conversar com ela. E ela não entendeu, mandaram ela levar o marido dela. E aí, olha, o seu bebê está morto e nós vamos ter que tirar hoje. E ela foi lá para ver como que o bebê estava, ela nem sabia que o bebê estava morto. E além dela saber que o bebê tinha morrido, ela já tinha que tirar imediatamente, porque o bebê já estava morto há 1 mês. E o médico não entendia como não tinha acontecido nada com ela, porque por ela ficar 1 mês com o nenê na barriga, ela podia ter tido uma infecção, entrado em infecção generalizada, que é a septicemia, e ela poderia ter morrido, sem saber o porquê. Ela fez o ultrassom, sem estar esperando fazer o ultrassom, e no final, e teve todo esse turbilhão. E quando foi, Gi, que você viu que a sua tempestade estava se acalmando? Quando eu fui na imersão do pastor Sam, e eu não queria ir, porque eu não acreditava que isso ia mudar. Eu tinha perdido o sonho de ser mãe, eu não queria mais. E durante a imersão, ele ensinou que a gente tem que redefinir os paradigmas da nossa vida, e que aquela trauma na nossa vida a gente tem que transformar em vitória. Então, naquele momento, eu pensei,
que eu estava vivendo um luto constante e eu estava tirando quem eu era, que eu não era daquele jeito. Eu nunca pensei dessa maneira, eu nunca pensei que eu ficaria dessa forma. Então, aquilo foi... E quando eu falei pela primeira vez sobre isso com alguém, que eu criei um bloqueio dentro de mim, que eu fingia que isso não existia, que não tinha acontecido comigo. Eu fingia como se nada tivesse acontecido, que era um autocontrole sobre mim. E aí, o momento que eu contei para a primeira pessoa o que tinha acontecido comigo, eu percebi que tinha passado, que eu tinha vencido, e eu fui liberta daquele sentimento que eu tinha. Amém. Glória a Deus. Pode ir, Gi. São histórias fortes que aconteceram esse ano, né?